Você sabia, então. Ó, gente, só antes de continuar, essa aqui é a página que eu mandei o link para vocês, e aí nessa seção de slides tem todos os slides, tá? Exato. Então a gente está nesse slide de introdução ao Git. Peraí. Pronto, Bruno. Pode ir comentando e aí eu posso passando. Tá bom. Então, vamos lá, né? Então, o que é o Git, né? E aí a gente vai falar que ele é um sistema de controle de versão, mas aí o que isso significa? Pode passar, Bia. Significa não ter que lidar com esse tipo de situação, em primeiro lugar, né? Quem que já não passou por isso? Eu vou ser honesta, eu ainda sofro desse mal, mas é um processo contínuo de aprendizado que a gente tem que ir aprendendo para tentar não passar por situações dessa, né? Onde a gente cria centenas de versões finais, e que na verdade nunca é a final, né? Pode passar, Bia. Bom, então, como eu disse, o Git é uma ferramenta de controle de versão de arquivos. E o que é isso, né? É um sistema que ele registra as alterações que a gente faz em um arquivo ou em um conjunto de arquivos ao longo do tempo. Então, para que a gente, ele faz esse controle, esse registro, para que a gente possa recuperar versões específicas deste ou destes arquivos posteriormente. Então, é interessante que essa ferramenta, que o Git, ele permite que a gente reverta os nossos arquivos para um estado anterior que a gente gostaria porque por N motivos, porque aquele estado estava melhor, ou porque você cometeu um erro na versão atual, ou até mesmo todo um projeto, né? Quando a gente fala de um software, né? De um projeto de software. Então, você pode reverter todo o teu conjunto de scripts por um estado anterior. E você tem controle de todas as versões que você cria, você tem acesso a elas, você sabe quais são elas. E o grande intuito é sempre esse, né? Corrigir problemas que a gente possa ter, vir a ter na nossa última versão dos nossos arquivos, né? Próximo. E aí tem uma frase legal, né? Se o Git é o coração do GitHub, o Hub é a alma. É onde a gente consegue, primeiro que é a rede social dos desenvolvedores, é onde você vai ver quem desenvolve, quem trabalha com tecnologia está muito mais antenado por dentro das coisas que rola lá dentro do GitHub do que, eventualmente, outras redes sociais. Então, lá é uma rede social de desenvolvedores onde a gente troca, compartilha informações a respeito de códigos, de problemas com códigos que a gente possa ter. E lá é onde a gente envia nossos arquivos para que outras pessoas possam ver, possam compartilhar, possam criticar, sugerir alterações, melhorias, ou o contrário também, nós irmos lá nos repositórios das outras pessoas e fazer críticas, sugestões, melhorias. Então, é o lugar, é o ambiente onde a gente faz essa troca de conhecimento. E pode avançar, Bia. E aí a gente tem um fluxo de trabalho e tem alguns conceitos chaves que é interessante a gente falar logo no começo, né? Então, queria começar, a princípio, falando sobre alguns conceitos que são importantes, né? Então, por exemplo, repositório ou simplesmente só repo, REPL, né, em inglês. É simplesmente a coleção de arquivos, que geralmente códigos, com os quais a gente está trabalhando. Então, a gente sempre vai falar em abreviado, REPL, né? E aí a gente tem, a princípio, dois tipos de repositórios. Tem o local e o remoto. O local é aquela coleção de arquivos, de códigos, que está na minha máquina física.
Por exemplo, aqui a minha máquina aqui local, onde eu tenho os arquivos relacionados a essa apresentação, mas que infelizmente não estão abrindo, está com problema e por isso a Bia está compartilhando a tela dela. Mas esses arquivos estão na minha versão local, na minha máquina local, então é o meu repositório local. E aí eu tenho o meu repositório remoto, que é a famosa nuvem, né? Que simplesmente é o computador de outra pessoa, que nesse caso são servidores do GitHub, que armazenam os nossos códigos na nuvem, lá nos servidores deles, para que a gente possa compartilhar o nosso código, ver código de outras pessoas, fazer as contribuições, etc. E tem o Working Directory, que é o diretório de trabalho. Então, esse é o diretório onde você está efetivamente trabalhando. Então, note, você pode ter um projeto com várias pastas lá dentro, vários diretórios, cada um referente a uma análise, por exemplo, diretório A, diretório B. E hoje, por exemplo, você está trabalhando só no repositório A. Então, este repositório A é o seu Working Directory, é onde você está efetivamente trabalhando. Caso você mude para outro diretório, o diretório B, das análises B, então passa a ser do seu Working Directory. Então, esse é um conceito bem mais dinâmico, né? Então, Working Directory é onde você está trabalhando efetivamente. Pode passar, Bia? E aí, essa figura, eu acho ela muito boa, muito interessante. E, assim, até hoje, eu tenho uma versão impressa que eu colo, assim, na minha parede para eu sempre lembrar dos processos. Porque é o que acontece. O fluxo de trabalho, com essa ferramenta, ele não é linear. Não é um passo 1, 2, 3, 4, né? Então, há momentos em que ele é linear, mas, na maioria das vezes, é um processo circular, é um processo que se repete. E aqui é um esquema que representa, que simplifica esse processo, e eu acho que o que a gente vai falar por todos esses processos, mas eu queria que vocês prestassem atenção, por exemplo, no primeiro e no segundo nível, né? Então, onde a gente tem o diretório de trabalho, o staging area, nosso repositório local e nosso repositório remoto. Então, o primeiro ciclo de trabalho, o fluxo de trabalho, é o que está na segunda camada, né? O git add, git commit, git push. Esse é o ciclo básico, sabe? Assim, a nossa oração dos desenvolvedores é esse: git add, commit, push, add, commit, push, add, commit, push. Então, eu sempre ficava repetindo para mim mesma, quando eu estava no começo, para eu lembrar e memorizar desse fluxo de trabalho. Bru, a gente vai falar um pouquinho... Oi. Diga. Você está de fone, né? Tô. Você tem como só cortar o seu vídeo um pouquinho, porque está dando uma falha e eu acho que é uma questão de conexão. Talvez se você cortar o vídeo melhore um pouco, tem um chiado, mas eu acho que é uma questão de conexão. Você pode cortar o vídeo só para a gente ver se melhora? Posso. Vou cortar aqui. Beleza, obrigada. Desculpa atrapalhar. Nada. Não, imagina. Então, esse é sempre o né? Então, por exemplo, eu tenho um arquivo no meu diretório de trabalho, no meu Working Directory, que eu estou alterando, que eu estou mexendo. Então, eu faço uma alteração nele, em que eu incluo códigos para gerar um gráfico. Tudo bem. O Git, ele sabe da existência dessa alteração, só que ele não versiona essa alteração até que eu explicitamente diga para ele fazer isso. E como que a gente faz isso? Primeiro, a gente tem que adicionar essa mudança para o Git, né? Então, sinalizar para ele, olha, isso aqui é o que eu quero que você comece a rastrear. Então, é o primeiro comando, é o git add. Então, você adiciona essa alteração que você fez na área que a gente chama de staging. Ok. Mas agora eu preciso efetivamente commitar essa alteração que eu fiz para que, de fato, o Git comece a versionar ele.
Esse é o passo do Git commit. E geralmente aqui a gente sempre deixa uma mensagem explícita dizendo o que a gente fez, qual alteração que a gente fez. A gente vai então entrar um pouco mais de detalhes sobre esse processo mais para frente, mas a ideia é que você sempre faça sempre faça pequenos comentários, pequenas mudanças, seja incremental, seu trabalho precisa ser incremental. Então, aqui, por exemplo, eu não vou criar um script todo do zero e só quando eu terminar ele que eu vou dar um git add e um git commit. Não, eu vou fazendo ao longo do tempo. Então, sei lá, hoje eu gerei um gráfico, então vou adicionar ele, vou commitar e dizer, adiciona gráfico 1. Ok. Aí eu vou dar um push, vou mandar ele para o meu repositório remoto. Porque até então, tudo que a gente está fazendo, a gente sempre trabalha no nosso local, nossa máquina local. A gente precisa dizer para o GitHub que, para ele mandar essas alterações para o nosso repositório remoto. Pode passar, Bia. Bia? Oi, eu passei. Para você aparece o próximo slide? Você pode voltar? Ah, não, peraí. Esse mesmo, tá certinho. Não vou mexer, não. Então, esses 3 estados que eu acabei de escrever é exatamente o que está nesse slide, né? Então, um arquivo no nosso Working Directory pode assumir 3 estados possíveis. Ele pode ser alterado, então a gente está adicionando nossas coisas, os nossos códigos, colocando um código para gerar um gráfico, por exemplo. E aí a gente pode adicionar ele na área de stag, ou seja, ele entra para uma área em que ele é marcado para ser comitado. Então aí o Git começa a prestar atenção nessa alteração que eu fiz. Mas ele no meu repositório local, mas ele de fato ainda não foi comitado. E aí, uma vez que eu dou um git commit, aí sim, aí ele passa para o estado de alteração comitada. Ou seja, o que eu fiz nele está armazenada com segurança no meu repositório local, porque agora o Git está versionando ele, de fato. Pode passar, Bia? E aí tem um ciclo de comandos básicos primeiro, que é assim, a gente primeiro que a gente tem que ter a nossa conta lá no GitHub, e segundo que quando a gente vai iniciar um processo de controlar a versão dos nossos arquivos, a gente tem que primeiro fazer uma configuração dizendo para o GitHub qual é o seu nome e o seu e-mail, que são aqueles que a gente usa quando a gente cria a nossa conta lá no GitHub. E aí a gente precisa fazer primeiro esses comandos aqui para dar certo. Então, git config, username e user-mail. E aí, se você quiser ver, checar o que você adicionou, você pode dar um git config global list para checar essa informação que você acabou de dar, o seu nome de usuário e o seu e-mail. Você pode adicionar uma chave SSH e criar um arquivo README, só que isso a gente fala um pouco mais para frente. E aí, o primeiro comando que a gente sempre usa, que é muito bom, é o git status. Por quê? Porque ele sempre lista todos os arquivos presentes no nosso repositório que a gente está trabalhando, e ele lista qual o status desses arquivos. Então, é um arquivo que está comitado? É um arquivo que o GitHub não está monitorando? É um arquivo que não sofreu nenhuma, que o Git está monitorando, mas que até agora eu não fiz nenhuma alteração? Ele consegue, ele te mostra isso através desse comando. Pode passar? Eu acho que faltou o comando git init, né? Acho que faltou. No primeiro, foi. Então, depois assim... a gente pode adicionar e atualizar. Tá bom.
Então, quando a gente vai começar, então tá, eu tenho um diretório, tenho um arquivo lá que eu quero que ele comece a ser versionado. O primeiro comando, depois que eu adicionei minhas informações de usuário e e-mail, através daqueles comandos anteriores que eu mostrei, logo em seguida, o primeiro comando que a gente dá é git init, ou seja, é um comando que a gente fala, git, comece a olhar para esse repositório aqui, porque os arquivos que estão nele eu vou querer que você versione. Então, o git começa a olhar, por assim dizer, os arquivos que estão lá dentro. Aí, por exemplo, eu tenho um arquivo A, um arquivo B e o C. E eu quero que o A seja adicionado para que o Git, de fato, comece para a área de stag, né, que a gente fala. Então, eu dou um git add, o nome do seu arquivo ou dos arquivos que você quiser. Que ele comece a, de fato, prestar atenção para ser versionado, né? E aí eu quero fazer o meu primeiro commit. Geralmente, o nosso primeiro commit, a gente sempre põe uma mensagem de first commit, que é mostrando de onde você começou a iniciar os seus trabalhos, né? A partir de quando você começou a versionar os seus arquivos. Aí o que acontece? Bom, tudo isso eu estou trabalhando local na minha máquina. Agora, eu já estou pensando na ideia de subir esses arquivos para a nuvem, lá para o GitHub. Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso ir lá no site, lá no GitHub, acessar a minha conta que eu criei, criar o meu repositório remoto, e lá, logo que eu crio, aparece uma URL com o endereço dele. Esse endereço eu preciso copiar, e aí eu volto no meu repositório local e digito o comando git remote add origin. E aí eu forneço a URL desse repositório remoto. Por quê? É assim que eu indico para o GitHub esse link, né, entre os meus repositórios locais e remoto. E aí é com esse comando que eu crio essa ligação. Ok. Então, eu já adicionei os meus arquivos, já fiz o meu primeiro commit, adicionei o meu repositório remoto, que eu criei lá na minha conta, né, linkei ele com o meu repositório local, e aí eu vou dar o meu primeiro git push origin master. Esse comando é o comando que vai mandar os seus arquivos commitados no teu primeiro commit lá para o teu repositório remoto. Pode avançar, Bia. Posso só fazer um comentário? Pode. A gente está mostrando vários comandos do Git que a gente usa com código, mas Git não é um conceito que a gente aprende assim de repente, não é um conceito que, pelo menos para mim, não foi tão fácil de aprender, e aí a gente vai mostrando ao longo do dia também, em outras formas. Então, se você está achando que a gente está falando um pouco de grego, tudo bem, tá? Todo mundo, quando começa a aprender Git, acha que está aprendendo grego também. Tipo, é uma outra forma de trabalhar que não é comum que a gente saiba no começo e tá tudo bem. Fiquem tranquilos que a gente vai trabalhar também de outras formas, com formas mais visuais também ao longo do dia. Tudo que a Bruna está falando é importante porque depois essas partes visuais fazem exatamente o que ela está mostrando. Isso também é muito bom para ter como referência, para ver o vídeo de novo. E todos esses comandos também tem umas folhas que a gente chama de cheat sheets, que a ID vai mostrar, ou tem links nas apresentações, que são folhas justamente para a gente consultar esses comandos, para a gente não ter que decorar. Então, fiquem todos tranquilos. Bom. Pode continuar, Bruna. Eu acho que a dica que vale dar aqui agora é assim, a principal coisa seja persistente. Você não vai aprender de primeira, é um fato, assim, sabe? Se você aprender de primeira, você não é normal, você provavelmente é uma pessoa superdotada. Essa é a regra, na verdade. E o que você precisa fazer é ouvir essa apresentação umas 10 vezes. Ela vai ficar salva, por isso que a gente está salvando, para começar a deixar de ser grego, começar a ser tipo inglês, depois espanhol, para finalmente ser uma português, e aí você incorporar no teu dicionário, no teu dia a dia. Foi assim comigo, e assim, tipo, foi ainda hoje
eu ainda não estou 100% assim, confiante assim, de trabalhar com essa ferramenta, mas o básico, a primeira coisa que eu queria era assim, eu preciso versionar, assim, eu faço mestrado, e aí eu trabalho gerando vários códigos de várias análises, e a primeira coisa que eu pensei assim, eu preciso controlar, versionar esses códigos, porque se um dia o meu computador pifar, se o meu HD morrer, eu vou ter esses caras lá no meu repositório remoto. E adivinha o que aconteceu? Foi exatamente isso que aconteceu. Então, assim, se eu não tivesse pelo menos aprendido, pelo menos essa primeira parte aqui, né, de adicionar um arquivo para a área de staging, comitar ele, dar um push para o meu repositório, isso já te salva tanto, e me salvou de uma forma incrível. E depois assim, eu acho que essa é a primeira ideia, aprenda isso primeiro e depois vai aprender como contribuir com os projetos, se tiver que priorizar, assim, a ordem de aprender as coisas, né? Eu acho que isso foi o que melhor funcionou para mim. Primeiro, versionar meus próprios arquivos. E depois começar a contribuir com outros projetos, começar a trabalhar em equipe. É super dinâmico, é super rápido. Então, eu acho que primeiro a gente precisa estar bem consolidado com essa primeira parte de saber versionar os seus próprios códigos, né? Mas, enfim, fechando aí esse parênteses aí do depoimento pessoal aí, e Bruno, tem alguns outros... O comentário que rolou aqui foi que não começa do inglês, na realidade. A gente às vezes tem a percepção de que começa do húngaro, mas que no fim chega no português, entendeu? É um processo, não é algo absoluto e único de primeira, assim, que você aprende. A gente tem que ficar acostumado com isso, né? Sei lá, às vezes eu me sinto uma idiota, porque tem tanto conteúdo, tanta coisa para aprender e eu não consigo, não dou conta. Então, às vezes eu fico frustrada por não pegar tudo isso de primeira, né? Mas eu tenho não é assim, aprender a decorar uma lista de comandos. É incorporar incorporar um fluxo de trabalho, uma rotina de trabalho, um processo de trabalho na sua cabeça. E isso demora. É assim mesmo. Bom, tem uns outros comandos aí que ajudam a gente nesse primeiro ciclo, que é interessante de mostrar. Obrigada, estou vendo os comentários aqui da galera. Tem os comandos, por exemplo, o git diff, ele é interessante porque ele mostra o que a gente está alterando, e as alterações que a gente fez não foram comitadas. Então, por exemplo, eu adicionei no arquivo trechos de código que geram um gráfico, mas eu não fiz nada, eu não dei um git add e nem dei um git commit. Eu vou lá e dou um git diff. É legal que ele mostra ali, eu uso via terminal do Linux, né? Ele mostra o que de fato você agregou ali, ele mostra trechos de código que você inseriu. Isso é legal. Tem um outro comando também, que é o git checkout, e aí o nome do teu arquivo. Esse comando ele reverte o teu último commit. Porque é tão importante quando aprender a fazer commits, é saber como revertê-los, né? Para a gente poder voltar no ponto... porque se a gente cometer algum erro, a gente consegue voltar no ponto que a gente estava interessado. O Git, existe vários comandos para fazer isso. O Git checkout file name, ele reverte exatamente para o último commit, para o commit anterior. Mas, por exemplo, se eu der um git log, eu consigo ver o histórico de todos os commits que eu dei naquele repositório que eu estou trabalhando. E aí, imagine que eu dei um git log e eu vejo que eu fiz 10 commits. E que, na verdade, os últimos 2, eu cometi um erro, fiz uma cagada nos últimos 2. E aí eu quero voltar, na verdade, no antepenúltimo commit. O que eu faço? Eu posso dar um git reset head, e aí cada commit tem uma espécie de código de barras associado. E quando eu dou um git log, eu consigo ver o commit e o código de barra associado a ele, né? Esse código a gente chama de SSH key.
E se a gente anotar, copiar esse número e passar para esse comando git reset head 1, 2, 3, 4. Ele volta para o commit 1, 2, 3, 4. E aí o que é interessante falar, aqui eu coloquei de modo sucinto, mas mais para frente a gente fala um pouquinho mais, é trabalhar com branches, né? Que é através do comando git branch. O que acontece? Quando eu dou um git branch, então estou no meu repositório master, dou um git branch versão 2. Ele cria uma segunda versão, ele reproduz todo aquele teu código que você gerou até então, para que você possa construir, elaborar uma segunda versão do teu projeto que seja diferente do teu primeiro, do lado master, mas que você queira manter. Então, por exemplo, imagine que você tá um código em que você está colocando alguns desafios para as pessoas responderem, e aí você quer uma versão só com os desafios dos códigos, e a outra versão com os desafios e a resposta desses desafios. Uma estratégia para manter essas duas versões é através do uso do Git branch. E esse ciclo aqui, a maioria desses comandos aqui, é um primeiro ciclo para você, de novo, trabalhar individualmente, nos seus próprios códigos. Mas uma coisa legal é que, você olhando lá no GitHub, você vê que tem um repositório super legal, tipo o repositório das Arladies com essa apresentação que está lá. E você quer... eu quero ter esse material na minha máquina para eu ficar estudando, para eu conseguir consultar, para eu ter localmente. Você pode dar um comando, você pode ir lá, por exemplo, e dar um git clone, aí você passa a URL do repositório que você está interessado, e aí ele vai copiar o conteúdo desse repositório remoto para a tua máquina. Só isso já é uma coisa fenomenal, porque tem várias coisas, tem vários materiais, vários repositórios remotos que eu tenho interesse, assim, eu não vou nem contribuir, mas é um material que eu quero para eu estudar depois. Tipo, um material que eu fiz isso foi, assim, uma apresentação de séries temporais que eu vi na conferência do RStudio. Tipo, eu não vou efetivamente contribuir, mas eu queria uma cópia daquilo para eu, eventualmente, depois estudar. Então, eu usei esse cara aqui, git clone e a URL do repositório. Então, esses comandos, esses aqui, a gente sempre usa aí ao longo do nosso fluxo de trabalho, em vários momentos, para checar onde a gente está, o que a gente fez, como voltar atrás. E a Bia, por favor, pode avançar? É isso, acho que a ideia, você quer reforçar um pouco a questão do Git branch? Quer que eu continue a partir daqui? Sim. Beleza. Na realidade, agora eu vou falar um pouquinho mais conceitualmente dos comandos que a Bruna já trouxe, tá? E aí, a ideia de branch, né? E branch significa galho, ramo, né? É bastante essa ideia mesmo. Então, nessa imagem, por exemplo, você tem o galho principal ali, né? Saindo da esquerda, que a gente geralmente chama de branch master. Vou fazer uma digressão rápida. Tem toda uma discussão, inclusive, sobre racismo na linguagem de computação, então está se discutindo, inclusive, abandonar essa nomenclatura de master, tá? Tanto seja nos master slaves né, quando você fala de organização entre computadores e tal, mas também nos repositórios. Então, talvez, espero que em breve não seja branch master, a gente talvez fale branch main, ou vai mudar um pouco o nome. No GitHub já tem uma opção para você, quando criar seus repositórios, eles sejam todos chamados de main. Eu vi umas notícias de que eles pretendem fazer isso um padrão para todo mundo logo. E também tem um blog post da Courseware que eles ensinam a você mudar esse nome em um repositório que você já existe. Então, você consegue fazer essa mudança. Eu posso colocar depois. Exato, legal. A gente coloca na apresentação numa referência no final. Eu só coloquei aqui
E aí eu deixar isso claro, não é que a gente endossa essa linguagem, mas é porque é o que vocês vão ver nas referências, o que vocês vão ver sendo usado por aí, e aí você fala, mas o que é Branch Master? Eu ouvi falar de Branch Man no curso, né? Não. Então, é chamado assim, mas a gente está no momento de mudança dessa linguagem para Branch Man, então acho que vale essa pontuação, tá? E as demais branches, elas derivam da master e ela pode retornar para master depois. Tudo bem? Então, é isso. Por exemplo, a Bruna contou, eu fiz lá fiz um clone, né, e fez uma... Vamos supor que ela começasse a trabalhar e ela quisesse fazer uma contribuição a partir de uma master, né, então, clonou tal, e a partir daquele lugar ela começou a fazer a contribuição na máquina dela. Ela pode mandar isso de volta para essa master, tá bom? Então, a ideia da branch nada mais é que uma série de commits. Se a gente for pensar assim, eu tenho vários commits compõem uma branch, tá? E se essa branch é a branch principal, a gente chama de master e em breve chamará de main. Pode seguir, Pia. E aí a questão, tá bom, mas como... E às vezes você pode ter no mesmo projeto várias branches, e aí você, vamos supor, estou fazendo uma análise da situação COVID. E aí a minha branch é a COVID, né, as coisas mais integrativas lá, mas eu posso ter uma branch falando sobre como afetou transportes. Aí eu posso ter uma branch para fazer as minhas análises do sistema de saúde. Eu posso ter uma branch para fazer uma outra análise. Enfim, posso ter várias branches. Em algum momento pode ser que eu queira trocar, né, sair de uma e ir para outra, né? A Bruna já mostrou qual que é o comando, mas a ideia do checkout é isso, eu vou sair de uma branch para outra. Eu estou trabalhando numa coisa, e aí eu quero para outra branch. Como que eu faço isso, né? Você usa o comando checkout. A dica aí antes de você trocar de branch, ele vai verificar se tem alterações não comitadas. Porque às vezes você fala assim, mas eu dei checkout e não consegui sair. Ele deu, né, ele deu alguma resposta. O que aconteceu, né? Ele vai dar algum tipo de mensagem. Às vezes é isso, às vezes você não consegue sair de uma branch para outra porque ele te alerta que tem alguma coisa ali que você precisa comitar e resolver antes de você fazer isso. E aí eu coloquei essa imagenzinha de checkout, que basicamente é isso. Vamos supor que você está dentro do mesmo hotel, tá? E você quer ir de um quarto para o outro. Então, talvez você tenha que pagar a conta, encerrar a conta de um quarto para você poder ir para o outro. Então, você você está mudando de quarto? Então, deixa eu fazer aqui, né? Você sair de um lugar e ir para o outro. Então, a ideia um pouco que eu coloquei aqui é só para a gente pensar que é como você trocar de lugares, tá? Pode seguir. E as issues, né? As issues, na realidade, aí a gente já está falando um pouco de projeto, né? Como um todo. Então, aí vamos supor que você está no GitHub, que tem a sua, né? Tem a branch, tem a sua master, tem vários branches, tem várias pessoas comitando, tem várias contribuições. E aí, vamos supor que deu algum erro, que tem alguma coisa, que tem uma funcionalidade que dá para melhorar, alguma coisa, alguém teve uma ideia, e aí você guarda naquele caderninho do lado do computador. Então, você pode fazer isso, ou você pode registrar uma issue no projeto. Então, no fundo, a issue ela é muito útil nesse contexto. Você pode... É uma listinha de tarefas, sabe aquela coisa, tipo, seja to-do list, seja de preciso resolver porque é uma correção, seja do pode ficar para o futuro, mas é bom registrar? Então, a issue tem esse espírito. Pode seguir. E a wiki, né? Acho que a wiki, esse termo wiki, todo mundo já deve ter ouvido falar por causa da Wikipedia. E, basicamente, a Wikipedia, as wikis, né? Wiki, no geral, ela foi desenvolvida pelo Bart Cunningham, e é um recurso importante para a documentação de projetos. O que importa, assim, no geral, da gente falar de wiki é onde a gente consegue fazer discussões, né, sobre os projetos, muitas vezes, além das issues, você faz uma discussão, às vezes, muito específica, mas, às vezes, você pode ter a área wiki para umas discussões mais amplas e tal, e é um lugar legal para você fazer documentação do projeto. Então, às vezes, você quer usar um pacote, você quer usar alguma coisa, aí você vai lá no GitHub e tem o código. Tá, e como eu baixo? Como eu compilo? Como funciona? Qual é o significado dessas variáveis? Então, sei lá, esses dias eu estava trabalhando lá num pacote que me traz dados orçamentários do governo. Beleza, consegui instalar o pacote, consegui baixar o pacote, mas não tem nenhum lugar falando o que significa as variáveis. E aí,
a Wiki é um lugar legal, por exemplo, você te deixar esse tipo de documentação. Olha, então, faz assim, funciona assim, as variáveis que retornam são essas. Então, só deixando a importância disso, porque para você e para os outros interagirem nos projetos, a Wiki é importante, e ela usa a linguagem de marcação, então não é difícil, mas se você não souber a linguagem de marcação, tem os ícones lá no GitHub, que você pode colocar bold, etc. Então, você não precisa manjar muito de linguagem de marcação, só ter uma noção de que quando você clica aquilo, aparecem umas coisinhas estranhas, aquilo é a linguagem de marcação para ficar visível bonitinho depois. Pode seguir. Eu já ia seguir aqui no meu teclado e não funcionou. Ótimo. Eu passando o mouse aqui na tela, que não é a minha, também é incrível. E tem o readme.md, né? MD né, normalmente é o Markdown. E o readme, como o próprio nome fala, leia-me, read me, né? Então, quando você chega num projeto, se você não souber muito o que fazer, procura readme. O que está escrito no readme? Tipo, é o lugar onde você começa, sabe? As coisas. Começa do começo, que é leia-me. E aí, geralmente, é o que vai te dar os primeiros passos. Então, se você quiser fazer um projeto, se você quiser fazer algumas coisas, não só para os outros, e aí a Bruna colocou isso para você mesmo, sabe? Você está fazendo seu versionamento de código. Eu fiz meu mestrado, já vai fazer uns 4 anos que eu defendi. Tem umas coisas que eu, por exemplo, pequei, não coloquei um readme. Então, tem umas coisas que eu olho e falo assim, como que eu fiz isso? Como que eu instalei esse negócio mesmo? Eu devia ter feito um readme que mostra lá como instalar, como utilizar o código. Então, tem umas coisas parecidas que podem estar até replicadas na Wiki, mas o readme, na realidade, seria o onboarding, seria as boas-vindas, seria os primeiros passos para você conseguir usar aquilo, tá? Então, como instalar, como usar, como fazer contribuições com o projeto. Se começar a ter muito mais coisa, talvez valha você migrar para discussões específicas na issue, na wiki, mas o readme, assim, esses 3 pontos, eu acho que eles são fundamentais de todo o readme ter, assim, e para você mesmo. Pensa que você está fazendo para os outros, então tem que ser claro o suficiente para você estar fazendo para os outros, mas vai ser útil para você no futuro, acredite no que eu estou falando. Pode seguir. E as dicas, né? Então, tem esse Git Cheat Sheet, que é o que a Bruna, não, a Bia também falou, né? Das folhinhas. Eu, inclusive, falando para fazer a apresentação e para falar com vocês, estou até com uma das aqui do lado. Então, esses vários, né? O Git init, Git log, Git add, Git commit, todas essas tem nessas folhinhas e vem a explicação. E, mas como que era? Era git commit -m mais m, tem aspa, não tem aspa, esse tipo de detalhe de sintaxe, essas cheats servem para isso, entendeu? Eu não guardo, você guarda só aqueles, sei lá, 5 comandos que você usa todo dia. Os outros, geralmente, você precisa lembrar, como que é mesmo, como que escreve, e essas referências são legais. E aí, esse é uma imagenzinha de um zine, que fala um pouquinho do Cheat Git. É um fanzine, que vocês quiserem, procura aí o nome delas. Tem uma forma bem humorada de contar um pouco essa trajetória de mexer com Git, uma coisa que tem os comandos, tal, mas que tem uns bonequinhos de palito que tornam mais divertido e mais ácido o humor. Pode seguir. Posso falar essa parte ou você quer falar? Pode falar. Tá, é porque esse slide eu tinha deixado aí. Então, a Bruna mostrou como a gente usa o Git através da linha de comando. A gente pode usar através do terminal, por exemplo, ou do terminal do RStudio, ou através do Git mesmo que a gente pediu para vocês instalarem, né? E a gente também pode usar usando interfaces gráficas. O Neto tinha escrito lá no chat que ele usa o GitHub Desktop. O GitHub Desktop é uma forma de você usar Git como interface gráfica. Também existe o Source Tree, que eu também já usei, eu achei legal. Também dá para usar através do RStudio, que é o que a gente vai ver mais tarde, e também tem outras formas. Então, a ideia da interface gráfica é que a gente vai ter botões que a gente vai fazer exatamente as mesmas coisas dos comandos. Mas o interessante é que a gente, independente de você usar a interface gráfica ou a linha de comando, é entender as equivalências do que você está fazendo. Porque se você... Às vezes, na interface gráfica, a gente chega em um ponto que dá algum problema, e para a gente conseguir resolver, é interessante que a gente saiba os comandos que estão acontecendo por trás de tudo isso. Então, a gente vai mostrar mais tarde usando o RStudio, a interface gráfica do RStudio.
E também, eu já vi muita discussão na internet e em grupos sobre usar a linha de comando ou usar a interface gráfica. Eu acho que você tem que usar o que for melhor para você, o que for mais intuitivo, o que você conseguir usar melhor no seu fluxo de trabalho. A Bruna usa no terminal, eu uso a interface gráfica do RStudio, e a gente consegue os trabalhos ficarem no GitHub funcionando, e é isso que importa. O que importa é conseguir executar o trabalho. E quando der algum erro, conseguir resolver, né? Quando dá algum erro, geralmente eu tenho que usar o terminal mesmo. Mas essa é a mensagem. Use o que for mais intuitivo para você, o que for mais confortável, e não ligue para as tretas no Twitter e os comentários de que você não é uma pessoa programadora de verdade, porque você usa uma interface gráfica e você clica no botão. Fechou? É isso. Acho que essa apresentação já acabou, peraí.